Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 4 de março de 2026. E nesse horário, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Essa obra maravilhosa que tem nos ajudado tanto a compreender tantas coisas. Nós estamos estudando o capítulo, deixa eu só colocar aqui, é o capítulo 7, né? Expressões de amor. Capítulo muito importante. Hoje vamos começar a estudar, dar continuidade ao tema. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Mas nós estamos lá embaixo, quando ele diz assim: desta forma, amar aos inimigos, né? Desta forma, amar os inimigos. É aí que nós vamos começar. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui fazer a nossa oração, agradecendo, acima de tudo, a Deus, a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para estudar esse evangelho abençoado por Deus, esse evangelho que tanto tem nos ajudado na nossa caminhada, né? Quanta coisa a gente tem aprendido com esse evangelho do Senhor. Então, que nós possamos continuar trabalhando pela nossa melhora pessoal, para que a gente possa, cada dia, crescer, né? Evoluir e poder preparar para cada um de nós um futuro melhor. Mas também vamos pedir a Deus que abençoe, ampare os nossos irmãos que, nesse momento, estão passando por situações muito difíceis. Que o Senhor esteja sempre com a Deus que esteja com cada um de nós, abençoando sempre a nossa família, nosso lar, nossos bons propósitos. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo. Eu pedi a vocês para pegar aí o Evangelho, no capítulo 12, né? No item 4, que a gente depois vai dar uma olhadinha. Então, está escrito assim: desta forma, amar aos inimigos deixa de ser atitude puramente mística para tornar-se condição sine qua non de libertação do espírito para paragens de pura espiritualidade. Então, ele diz: condição sine qua non. Tem que ser assim. Se não amarmos aos inimigos, como nos ensinou Jesus, né? Como nos ensinou o Espírito de verdade, aqui no capítulo 12, no item 3, né? Está lá. Na realidade, Kardec é que traz esse item 3. Os espíritos vão começar a falar a partir dos instruções dos espíritos. Mas o que Kardec traz aqui é a palavra do Senhor, né? Se o amor do próximo, no item 3, constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Palavra do codificador, baseada no que ensinou Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, aí ele vai dizer aqui: bendizei os que vos maldizem. A gente vai percebendo como é difícil, complicado para nós, né? Essas máximas aqui, né? Amar os inimigos, bendizei os que vos maldizem. Né? Aí chega alguém e diz assim: fulano, tu não está sabendo, não? A Carmen meteu um malho em você, da letra A à letra Z. Aí você vai dizer assim: bendita seja a Carmen. Gente, como é difícil. Aqui eu vou dizer, não vou dizer que é trabalhoso, não. Como diz a Joana, não. Como é difícil, né?
O que que a gente normalmente vai dizer? Eu entrego para Deus. Eu entrego para Deus. E olha as mãozinhas, não é? Isso aqui não é lavar as mãos, não. Não é assim que ele faz. Eu entrego nas mãos de Deus. Como é complicado para a gente bem dizer os que vos maldizem. Aí a gente percebe o quanto a gente ainda tem que trabalhar os nossos sentimentos. Né? Quanto a gente ainda tem que trabalhar. É nesse momento que você tem essa avaliação, ter essa consciência, o quanto a gente ainda precisa trabalhar. Bendizei os que vos maldizem. A conquista da condição de amar os inimigos se atinge por etapas. Então, em nenhum momento está dizendo assim, ó, é de um dia para o outro. A gente, né, atinge essa condição de bem dizer os que nos maldizem, os que nos querem mal, por etapas. E Jesus, o pacificador por excelência, mostra-nos como dar esse espaço. Por isso que ele é o nosso guia. Ele diz assim: eu sei que para vocês é difícil. Eu sei que é complicado para vocês. Ele tinha plena consciência que era difícil para a gente. Então, ele vai nos mostrar os passos, muitas vezes difíceis, mas necessários. No primeiro momento, é preciso não querer mal a ele, o inimigo. É o que depreendemos do uso do verbo bem dizer. Vamos lá no Evangelho, capítulo 12, item 4. O item 4 é o passo a passo, né? E ele diz aqui: amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo. Ah, deixa eu ver aqui só um instantinho. Eu vou voltar, antes do item 4, eu vou ler o último item, o último parágrafo do item 3. Porque esse último parágrafo do item 3 ele é fundamental. Então, ele diz aqui, o último parágrafo do item 3. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, alegria, em vez de tristeza, pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los e se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. E no item 4, Kardec vai dizer: amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso, deixará de conservar rancor e certo desejo de mal para com o outro. Carmen, lê o próximo parágrafo. Liga teu microfone aí. Tá ligado? Para o crente, é aqui, né? Isso. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver.
porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar a ir com homens maus e perversos, que as maldades com que se defrontam fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus, o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Inês, lê o último parágrafo do item 4. Inês, isso. Último parágrafo é porque apagou. Item tá. 4. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se considera ofendido pelos insultos daquele que ele olha como seu inferior. Assim acontece com os que se elevam no mundo moral, acima da humanidade material. Eles compreendem que a raiva e o rancor os alvitariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, a gente está vendo, né? Esse item 3 e esse item 4 do capítulo 12, a gente tem que estar lendo constantemente. É um ensino profundo. Vira e mexe, a gente tem que voltar aqui no capítulo 12, item 3 e 4. Né? Porque é uma orientação que Kardec deixa para todos nós. Porque é complicado para nós ainda tratar bem, eu não vou falar nem em desejar o melhor, tratar bem aquele que nos maldizem. E como ele falou, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo em etapas. Vamos voltar aqui. Rose, Oi, fale, João. Rose, no Pão Nosso, capítulo 137, encaixa nisso que nós estamos estudando. Eu vou pegar aqui o Pão Nosso, capítulo 137. 137. Vou pegar aqui. 137. Vamos lá. Está aqui. Joana, você lê o primeiro e o segundo parágrafo. Alberto lê o terceiro e o quarto. Se tiver aí alguém. Alberto não tem, não. Joana, lê para a gente o primeiro e segundo parágrafo. Tá bom. Denise, Inimigos. você tem Pão Nosso? Se tiver, pega aí o 137. Vamos Eu lá. estou aqui. Oi? Eu estou aqui, sim, Lucinéia. Porque é que eu não posso ficar muito tempo com. Está muito barulho aqui. Eu falei a Denise. Ah, Se Denise tiver o Pão Nosso, abre aí no 137, Denise. Começa a ler, Joana, primeiro e segundo. Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus está em Lucas 6,35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva, ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos
que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confia experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. Denise, você está aí? Pode ler para a gente o terceiro e o quarto parágrafos? Eu acho que a Denise não está ouvindo, né? Bem, eu vou ler aqui, então, o terceiro e o quarto. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações, onde há luta antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com a aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas interiores, inúteis ou desastrosas. Carmen, você está aí com o pão nosso? Lê o último parágrafo. Sim. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração. Amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Então, gente, mais uma recomendação aqui do Emmanuel, que é considerado o exegeta do Evangelho, né? Profundo estudioso. Ele vem aqui ratificando tudo que Kardec falou, tudo que o mestre nos disse, né? Então, se a gente tem essas recomendações, é bom a gente ficar atento, né? É bom a gente ficar atento. Vamos voltar aqui ao Cláudio Fajardo. Então, ele vai dizer aqui: bem dizer é dizer bem de alguém. Por isso que Jesus disse: bem dizei os que vos maldizem. Bem dizer é dizer bem de alguém ou de alguma coisa. Elogiar. Maldizer, ao contrário, é dizer mal. O pastor divino, que é Jesus, nos afirma ser necessário bem dizer aos que nos maldizem. Ora, só podemos realizar esta ação se já tivermos vencido a barreira do ódio que nos separa deles. Então, o que ele está dizendo aqui é muito importante, né? Primeiro, a gente tem que trabalhar os nossos sentimentos, né? Trabalhar os nossos sentimentos. Porque nós só vamos conseguir bem dizer alguém se a gente for retirando do nosso coração esse sentimento horroroso que é o ódio, né? O ódio é um dos piores sentimentos que existem, né? Você dizer, eu odeio alguém. Porque às vezes a gente até fala, né? Eu odeio. Mas, na realidade, você não odeia, você está com raiva, você está revoltado com alguma coisa. Aí você fala, eu odeio. Porque o ódio realmente é um sentimento horrível. É um sentimento terrível. Eu só conheci uma pessoa, eu já até falei para vocês, que realmente falou isso e eu percebi que ela sentia aquilo literalmente. E é muito triste.
porque somos nós, e sempre seremos nós, os primeiros a ser vítima, né? A ser vítima desse ódio. E vamos dar um pulinho aqui, rapidamente, quem está com o Evangelho aí aberto, no capítulo 12, no item 10, né? Porque ele diz aqui: ora, só podemos realizar esta ação de bendizer alguém, se já tivermos vencido essa barreira do ódio. Abram aí o Evangelho, no capítulo 12, item 10. Alberto, você pode ler para a gente? Não sei se você está podendo ler hoje. Posso sim. Espera aí, deixa eu abrir o 10 aqui. Item 10. Isso. Então vamos lá. Uma das insensatez da humanidade. Capítulo 12, item Ah, 10. tá. Então tá, peraí. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma, e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. A gente vê o que Fedelo diz aqui, né? Ele, durante a última existência, experimentou essa tortura. Né? Experimentou essa tortura. Então, a gente está vendo o que é o ódio, né? Então, voltando aqui ao Cláudio Fajardo. Ora, só podemos realizar esta ação de bendizer, de elogiar aquele que nos maldizem, se já tivermos vencido a barreira do ódio que nos separa deles. Assim, ao falar bem daquele que nos calunia, já demos 2 passos. Não lhes queremos mal e já o elogiamos com os outros. Então, você já deu 2 grandes passos, tá? Não deseja mais o mal para eles e já fala bem deles. A palavra carrega vibrações, né? A palavra carrega vibrações. Então, quando você fala, a tua palavra espalha as vibrações. Essas vibrações vêm de onde? Do nosso sentimento, do nosso coração. Porque primeiro você sente, né? Você sente, você pensa e você fala. E você age. Então, a palavra, ela espalha
as vibrações. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Lembra daquela historinha da mãe com as filhas e o travesseiro de peninhas? Depois que você fala, a sua palavra, ó, fica gravada no éter. E a palavra tem um poder muito grande, né? Então, ele diz aqui, a palavra carrega vibrações. Ao bendizer aquele que nos maldiz, emitimos em seu favor energias de paz e de equilíbrio, neutralizando, portanto, os sentimentos desarmonizadores emitidos por ele contra a nossa pessoa. Não me interessa o que ele pensa e fala de mim. Porque a gente fica muito naquela, né? Ah, eu vou elogiar, mas ele mete o mal em mim, porque você fica naquela condição. Se ele falar bem de mim, eu falo bem dele. Mas se ele meter o malho em mim, eu vou meter o malho nele também. A gente tem sempre essa coisa, né? O que ele está fazendo? Ah, eu vou fazer igual. Não. Se ele está metendo o malho na gente, falando mal da gente, desejando, é problema dele. O que eu não posso é trazer o problema dele para mim. É isso que eu não posso. Então, ele diz aqui, se eu estou desejando o melhor para ele, não estou atacando, não estou falando mal dele para os outros, eu estou lançando energias de paz e de equilíbrio que vão neutralizar os sentimentos desarmonizadores emitidos por ele contra nossa pessoa. Aí aqui eu me lembro de uma coisa, né? Inicialmente, nós ainda somos pessoas que não temos ainda muita evolução. Aí eu me lembro aqui de uma pessoa. Essa pessoa se chama André Luiz. Quando ele chegou em nosso lar, passado um tempo, ele teve conhecimento que se ele trabalhasse e conquistasse bônus horas, esses bônus horas seriam úteis para ele no futuro conseguir coisas que ele desejava. Não é verdade? Lembra dessa história? Então, inicialmente, ele foi trabalhar no bem, apesar de ser médico, porque inicialmente ele quis vaga lá no nosso lar como médico, não foi? E, tanto que ele disse assim, eu sou médico, eu posso trabalhar aqui ajudando. Aí o espírito não, 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 não. Você vai começar limpando. Aí ele ficou chocado. Como eu? Limpar? Fazer faxina? Trabalhar como enfermeiro e faxineiro, se eu sou médico. Mas quando falaram para ele da história do Bonusora, ele disse, peraí, como é que é? Ele aceitou trabalhar. Teve o interesse, não teve inicialmente? O interesse de ganhar bônus horas. E depois poder se dar bem, porque com esses bônus horas ele... Porque aí a gente vai condenando ele. Não, era o grau evolutivo dele. Ele estava nesse patamar. Ele não tinha grandes conquistas, não. Mas ele viu que, quer dizer que se eu fizer o bem aqui, eu ganho bônus hora, vou começar a trabalhar, me dar vassoura e o pão de chão. Então, ele começou a fazer o bem com interesse. Só que depois, aquilo mudou, né? Ele gostou de fazer aquilo e se tornou um trabalhador da colônia nosso lar. Então, inicialmente, como nós estamos aí num grau evolutivo aí de André Luiz, né? Se a gente começa a pensar assim, poxa, peraí, quer dizer que se eu parar de meter o malho, se eu parar de atirar pedra, se eu parar de desejar o bom para ele, eu vou começar a espalhar uma boa energia e isso vai neutralizar
os ataques dele, né? E aí eu vou ficar bem? Ah, então eu vou começar a fazer isso. Porque eu estou cansado de tomar pedrada na cara. Então eu vou começar a fazer isso. Então, no início, a gente até começa a fazer com esse mesmo sentimento do André Luiz, para evitar, para diminuir os danos. Mas depois, a gente aprende que é bom fazer o bem. E você deixa de fazer com esse pensamento de que eu vou fazer para neutralizar, diminuir os danos, para fazer por prazer, por amor. Então, ele diz aqui, só podemos, ao emitirmos em favor daqueles irmãos que nos odeiam energias de paz e de equilíbrio, estaremos neutralizando os sentimentos desarmonizadores emitidos por eles contra nossa pessoa. Isto, além de ser importante para a convivência, auxilia-nos bastante, porque, pela lei da economia da vida, recebemos do que damos. Jesus falou isso. Cada um recebe aquilo que dá. Se você semeia rosas, vai colher rosas. Mas se você semeia urtiga do mato, você vai colher o quê? Urtiga do mato. Então, ele diz aqui, ficaremos, recebemos o que damos, e se geramos harmonia, ficaremos com ela em primeiro lugar. É da lei. Jesus, cada um recebe aquilo que dá. É da lei. Estamos, assim, preparados para a próxima etapa. Então, fazendo isso aqui, a gente está preparado para a próxima etapa. Vamos lá, próxima etapa. Fazei bem aos que vos odeiam. Dados os primeiros passos, é preciso continuar a caminhada. Fazei bem aos que vos odeiam, afirma-nos ele. O verbo fazer expressa uma ação de realizar, construir, edificar. Nesta fase, já vencemos os sentimentos de malquerença, é necessário agora realizar. Partir para ações mais significativas no atendimento aos que ainda nos odeiam. Alberto, lê o próximo parágrafo. Vamos lá. O, o verbo Não, não, fazer. não podemos. Não podemos esquecer que ódio não é defeito, é doença. E foi ele, o excelente terapeuta, né, Jesus, quem afirmou: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Então, Então, quem olha, odeia está doente. quem odeia está doente. Isso está em Marcos, capítulo 2, versículo 17. Então, olha só, ódio não é defeito, é doença. Quem sente ódio está doente da alma. E Jesus é o quê? O médico das almas. Entre aspas, doente. Jesus é o médico das almas, né? Entre parênteses, doente. Porque ele falou, Pedro, os sãos não precisam de médico. Eu vim para tratar os doentes. Então está aqui. Ele falou isso, Jesus falou isso. Se o ódio é doença, Jesus veio trazer o quê? O remédio, veio trazer o tratamento para aqueles que estão doentes. E quem odeia está muito doente. Márcia, você tem o livro? Qual livro, Rose? Esse livro do Cláudio Fajardo, Sermão do Monte? Então, meu livro está faltando página. De 96 pulou para o 105. Vê se você pode. Você tem esse capítulo 17? Esse capítulo 7? Tá dando para acompanhar? Eu estou acompanhando o que você está falando, porque eu Ah, não, no meu livro não tem, está então, apagado. peraí, Pulou. quem mais tem esse livro aqui?
Dulcineia tem, Inês. Eu, Inês, lê para a gente o próximo parágrafo. desta forma, é preciso ter paciência e compreensão com aquele que não está em seu estado natural de saúde, desvinculando-nos deste estado mórbido, através do fazer o bem a ele, e Então, orar. não pode parar. Quer dizer, é preciso, não adianta a gente devolver o ódio que ele joga para cima da gente. Ele está doente. Entende? Está começando a compreender melhor essa ideia do ódio? Quem odeia está doente. É como se você estivesse lidando com uma pessoa que é deficiente. Né? Vamos pensar numa pessoa, você encontra uma pessoa na rua, essa pessoa tem uma deficiência mental. Aí ela faz alguma coisa contra você. Adianta você querer bater nessa criatura? Essa criatura não tem o equilíbrio, né, de uma pessoa que não tem o problema que ele enfrenta. Não adianta, porque ele não vai compreender o que você está dizendo. Você vai dizer, não faça isso. Né? Por exemplo, ontem tinha um rapaz andando aqui na rua, na porta do meu prédio. Ele ia de um lado para outro, gritando um monte de coisas desconexas. Né? E algumas pessoas que estavam, para com isso, para com isso. Quanto mais as pessoas mandavam ele parar, mais ele gritava, mais ele, entendeu? Ele se agitava. Porque aquilo que as pessoas estão falando não adiantava. Era uma pessoa que estava em surto. Acredito que num surto, não vou dizer psicótico, mas num surto. Não adiantava. É isso que Jesus quer mostrar para a gente. Quem odeia está doente. Não adianta você devolver as pedras que ele joga em você. Não adianta. É preciso ter paciência, compreensão, orar por aquela pessoa, ver que ele não está em seu estado natural de saúde. Então, quando a gente tem essa noção, esse bom senso, essa clareza, nós nos desvinculamos desse estado mórbido, fazendo bem para ele, de alguma maneira. Se não dá para você ir lá ajudar aquela pessoa, pegar aquela pessoa e ajudar, faz uma prece para ele. Vocês perceberam uma coisa? Que quando a gente encara essa questão dessa forma aqui, como o Cláudio Fajardo vem nos trazer, como o Evangelho vem nos trazer, a coisa muda de figura. Quem odeia está doente. Quem odeia está doente. É uma pessoa que não está com seu equilíbrio mental bem estruturado. Então, a nossa percepção do ódio muda, não muda? Muda. Dá uma outra visão, meu Deus. Por que eu não pensei nisso antes? Quem odeia, quem carrega muita mágoa no coração. A gente vê isso nos traços da pessoa fisionômica, não vê? Aquela pessoa que carrega rancor, ódio, mágoa, não fica registrado no rosto da pessoa, na voz da pessoa. Fica. No modo de falar, no modo de agir, no olhar da pessoa, no desenho do lábio. A pessoa fica com o rosto marcado por rugas, aqueles sulcos, não fica? Ela marca a face dela com o sentimento que ela carrega com ela. E, normalmente, o que essas pessoas têm? Tem vários tipos de problemas. Úlceras, né? Gastrites e outras coisas mais. Então, se você começar a refletir nesse ponto de vista, você vai perceber, é verdade o que ele disse aqui.
Não podemos esquecer que o ódio, a mágoa, o rancor, o amargor, né? Não é defeito, é doença. Opa! Agora eu tenho uma visão diferente desse negócio. Não adianta eu ficar partindo para cima dela. É dar burro em ponta de faca. Eu vou me machucar, porque ela está doente. E ela precisa de um médico, do médico Jesus, do Evangelho de Jesus. Ah, mas ela não aceita. Então, ore por ela. Ora por ela. Se você sabe que aquela criatura carrega esse ódio por você ou por qualquer outra pessoa, que às vezes, como disse para Ivone Pereira naquele livro, se eu não me engano, Recordações da Mediunidade, ela falou assim, acho que foi Recordações da Mediunidade ou Devassidão do Invisível, um dos dois. Ela falou, eu tenho amigos que são obsessores. Aí o pessoal fica, sim, ela é obsessora dos outros, mas eles gostam de mim. Mas eles odeiam outras pessoas que lhes fizeram mal. Então, você, às vezes, encontra pessoas que têm muito ódio no coração, amargura no coração, que não é contra você, é contra outras pessoas. Mas você tenta conversar com elas, porque elas gostam de você, você gosta delas, mas você percebe que elas não conseguem, você não consegue quebrar aquela barreira que ele construiu em volta dele. Aquela vibração de raiva. Mas você gosta daquela pessoa. Então faz o seguinte: pega o nome dessa pessoa e envia para radiação em alguma casa espírita. Nós temos aqui irradiação para os encarnados, todas as sextas-feiras. Então, existem outras casas espíritas. Existe o CO, existe a Eurípides Barçanufo, né? Centro Espírita, Casa de Francisco de Assis, de Chico Xavier. Aqui tem em Teresópolis, tem várias casas espíritas, né? Em Minas Gerais, em São Paulo, em todo lugar você conhece uma casa espírita. Manda aquele nomezinho, aquele endereço, né? Pergunta aquele amigo que faz parte daquela casa espírita, fulano, dá para você colocar o nome dessa pessoa aqui na irradiação para encarnados? Coloca aí. Faz assim. Ora você por ela e manda o nome dela para uma casa espírita. Leva do papelzinho, bota lá do COI, você é do COI, se você é da casa, sua casa, aqui nós temos também. Coloca o nome dessas pessoas desarmonizadas, né? Que estão se matando com esse sentimento horroroso que é o ódio, que é a mágoa, que é o amargor. Isso é um veneno que ela toma todo dia que vai matá-la. Então, coloca o nome dela. Se você, ao tentar se aproximar e falar, não consegue resolver, ela não dá essa abertura, ela até ouve, mas você percebe que não entra aquilo, faz isso. Ora por ela, coloca o nome dela na prece. Você ora e coloca o nome dela na prece. Você estará ajudando aquela pessoa. Se ela é tua inimiga, te odeia, coloca também o nome dela. Ora e manda o nome dela para a casa espírita, para as reuniões de radiação. É a forma que você tem que ajudar. Né? Então, eles aqui, com isso, como a Inês falou, estamos nos desvinculando desse estado mórbido através do fazer o bem a ele. Porque agora eu entendo que ele precisa de médico. Ele é doente. Ele precisa do médico Jesus. E daqui a pouco vai precisar do médico da Terra. Porque esse ódio que ele tem no coração vai passar para o corpo dele. E vão haver consequências muito graves. Aí ele diz aqui: e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orar é entrar em sintonia
com Deus. É falar-lhe de tal forma que ele nos entenda. A prece sincera é o momento maior de comunhão com o Pai. Não é aquela prece rebuscada, é a prece sincera, é o abrir o coração, é conversar com o Pai, como você conversa com um amigo. Por isso, Jesus colocou a oração em favor dos que nos perseguem como último passo a ser dado na reconstrução da amizade. É que quando atingimos a condição de pedir ao Senhor, que habita o íntimo de nossos corações, em benefício daqueles que nos maltratam, é porque já não o temos mais como inimigo, mas como eleito sincero de nossa alma. Então, quando você abre seu coração com sinceridade a Deus e pede a Deus por aquela criatura que te odeia, você já não tem mais como inimigo. Você já compreende o que aquela criatura está enfrentando. Você já compreende que ela está doente e, como está doente, o seu sentimento está desequilibrado. Tá? Então, você já o tem como alguém que você ama e deseja que fique curado. Aí você já está se colocando no lugar dele. Faça ao outro que gostariam que te fizesse. Você já percebe, meu Deus, se fosse eu que estivesse doente assim, eu não gostaria que alguém viesse em meu socorro? Então, quando a gente entende isso, que aquela pessoa que odeia a gente, que é capaz de falar as maiores barbaridades na nossa cara ou para o outro sobre você, ela não está bem de saúde. Então, ela precisa de ajuda. E você pode ser ajudá-lo. Aí você lembra do seguinte: quem é o nosso próximo? Lembra da parábola do bom samaritano, quando Jesus perguntou ao doutor da lei? Quem foi o próximo daquele que estava caído da estrada? E o doutor da lei, que antes queria enganar Jesus, disse: aquele que agiu com caridade para com ele. E ele falou: então vai lá e faça a mesma coisa. Quando você encontrar alguém caído na estrada, e quem odeia, quem está cheio de mágoa, cheio de amargor, cheio de raiva, cheio de cólera, é alguém que está caído na estrada. Sejamos nós o próximo dele. Não importa se ele é nosso adversário. Porque aquele homem que estava caído na estrada, ele era adversário do samaritano. Ele era um judeu. Mas o samaritano não perguntou para ele: de onde você veio? Qual é a tua religião? Não, ele socorreu. Então, que seja esse o nosso próximo. Né? Deixa eu ver aqui. Carmen, lê para a gente esse próximo parágrafo. E este... Liga o microfone. E este é o objetivo final: ter todos como irmãos, amando e compreendendo-os, aguardando o momento em que eles também deixarão de ser escravos do ódio, para se tornarem libertos do amor. Esta Então, atitude tão pode ser. sublime que ele, o pastor da luz imortal, em momento de supremo amor, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, está em Lucas 23, 34. Né? Então, olha só. É esse o objetivo final para todos nós. Ter todos como irmãos. Todos como nosso próximo. Amando e compreendendo-os. Aguardando o momento em que eles, né? Aguardando o momento em que eles também um dia
deixarão de ser escravos do ódio para se tornarem libertos do amor. Isso vai acontecer com todos nós. Todos nós, um dia, deixaremos de ser escravos do ódio, da amargura, da mágoa, da raiva, da cólera, da revolta, da intolerância, da impaciência, da irritabilidade, para nos tornarmos libertos do amor. Esse é o objetivo final. E ele diz, e essa atitude, né, que Jesus nos orientou a ter, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é tão sublime, que Jesus, naquele momento, né, em que ele estava desencarnando, padecendo na cruz, por causa das torturas todas que ele enfrentou, ele lembrou de todos aqueles que haviam dirigido para ele um pensamento negativo, que tinham praticado contra ele uma ação violenta. Para todos aqueles que escarneceram do Evangelho, do que ele veio fazer. E o que ele rogou ao Pai? Que perdoassem esses irmãos doentes, porque a atitude deles não era de alguém saudável espiritualmente. E aí Jesus disse, perdoe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Aí a gente volta a dizer, é fácil para nós, nesse momento, no grau evolutivo que nos encontramos, fazer isso já com toda facilidade? Ainda não. Mas a gente não pode já começar dando o primeiro passo? A gente já pode. Já pode, porque a gente já tem uma noção. E hoje ele deixou muito claro aqui. Ódio, amargura, irritabilidade, impaciência, intolerância, cólera, tudo isso é uma doença. São doenças que nós fomos adquirindo com o passar do tempo. E encarando isso por esse foco, muda completamente o nosso entender do negócio. Ah, ele me odeia porque ele é um nojento. Não, porque ele é doente. Não é gente que diz? Ele me odeia, ele tem raiva de mim, fala mal de mim porque ele não presta. Não, porque ele está doente espiritualmente. Já muda. É uma pessoa doente, principalmente um tipo de doença assim, que atinge o sentimento, atinge a mente da pessoa, você já tem que olhar de outra forma. Muda para a gente. A gente tem um tempinho, e eu vou encerrar aqui. Eu gostaria que cada um de vocês, porque se é uma coisa tão importante, falasse alguma coisa do que para vocês significou essa fala aqui do Cláudio Fajardo sobre esse tema aliado ao que Jesus ensinou. Eu ia começar aqui com a Dulcineia. Coisinha pouquinha para dar tempo de todo mundo falar. Dulcineia, por favor, minha amiga. Liga aí teu microfone. Sim, liguei. O que para você ficou disso que nós conversamos aqui hoje? É rapidinho. Eu tive pensando numa coisa que às vezes eu fico na dúvida, mas são coisas que, se a gente for no dicionário, a gente consegue tirar. Mas que eu não tirei, que foi a diferença entre ódio e, e, e raiva. Porque tem diferença. Hoje uma coisa mais acentuada, né? Eu acho que o ódio não passa. Eu fiquei com essa. Eu fico sempre com essa coisa assim na cabeça. Tudo passa. O ódio não Tudo passa. passa.
Não, o Ou ódio, só a raiva que passa? não, o ódio passa. Você aprende também a não mais odiar. Senão, quem odiasse ia odiar sempre. Lembra a mensagem do Fenelon? O finalzinho da mensagem do Fenelon, quando Hum, ele disse que também passou por isso? Tudo passa. Tudo sim. você deixa. A raiva, vamos dizer assim, a Hum, raiva, dependendo da raiva, ela é mais, botando uma mais graduação branda? menor. Pode ser uma coisa mais branda, ou não. Agora, o ódio é uma coisa mais violenta. Mas todo mundo que odeia, um dia aprende que não deve odiar. Então, o ódio passa, ninguém vai ficar Tá, eternamente ele odiando. só é mais forte e prolonga mais, né? Pode Talvez. ser um maior, uma coisa mais longa, mais prolongada. É, Lembra da história que a gente vem estudando nos dramas da obsessão? A família sim, do Rabino, ali tem ódio. é, 400 anos sim, de ódio. Mas eles, pelo que a gente está percebendo, ao final da obra, vão deixar de odiar. Vão é. deixar de odiar. Né? A raiva também, assim, é mais fácil, mais rápida, não? É, a Olha, na raiva é uma coisa verdade, assim, dá na hora e passa ou logo dura, em ou seguida. dura muitos meses. Muito, Na verdade, é o seguinte, Dulcineia, sei tudo é lá, eu veneno, sempre fico com tudo é essa. veneno, tudo é ruim, É, tudo é ruim. Carmen, Olha aqui, esse negócio de bem dizer o bem de alguém ou alguma coisa é negócio, é trabalhoso, complicado, sabe? É uma coisa assim, eu acho que já começa assim, entendeu? Eu acho que já é um passinho. O passinho é isso, para mim. Alberto, O que me chamou muito assim, ao bem dizer que aquele que nos maldiz, emitimos em seu favor energias de paz e de equilíbrio, neutralizando, portanto, os sentimentos desarmonizadores emitidos por ele contra a nossa pessoa. Então, quando a gente devolve, né, o ultraje, o desprezo, né, a atitude de ódio alheia, com um outro sentimento, a gente está neutralizando aquela energia negativa. Então, é uma proteção para a gente. Se a gente rebate, a gente entra na sintonia, e aí entra naquele campo perigoso de vibrar naquela mesma sintonia e ficar naquele mar de energia negativa, né? exatamente, perfeito. Márcia, Então, Rose, através dos estudos que a gente faz, né, e dos trabalhos que eu participo, eu estou procurando erradicar esse tipo de sentimento dentro de mim. Graças a Deus eu já consegui bastante. que maravilha, minha filha, que maravilha. Denise, Denise, que a Denise não está aí, não? Acho que não. Inês, O que eu vejo, Rose, é que nós temos que vigiar constantemente, que o ódio eu acho uma coisa muito forte, né? E o que que eu tenho feito para mim, diante de tantos estudos endossando que o Alberto falou e a Márcia, eu coloco o nome, sim, dessas pessoas que são, às vezes, por determinadas coisas, eu até posso entrar também nessa vibe, e de noite eu sempre oro, coloco o nome, falo o nome da pessoa alto e no nosso desprendimento que leve isso, leve a paz, leve a energia boa. E eu já tive dois exemplos de pessoas que ficaram sem eu saber o motivo, né, com cara amarrada, tá? E eu fazendo isso e já consegui. Então, eu fiquei assim, muito satisfeita e feliz, porque é verdade, é você insistir no exercício. É um exercício trabalhoso, delicado, tudo isso eu acho. Eu nem gosto de falar mais difícil, eu digo delicado. Joana,
Mais uma vez, o ensinamento do Cristo, o vigiai, né? Vigiarmos bastante, né, essas situações. E se sentirmos que está se aproximando esse mal-estar, entrarmos em oração. Primeiro por nós, para que a gente não se desequilibre. E segundo pela pessoa, se ela estiver querendo criar um problema, causar um mal-estar. Porque a gente tem que estar muito vigilante, porque as coisas acontecem tão sutil que se você não estiver atento, daqui a pouco você escorrega. Então, a gente tem que Exatamente. estar vigilante e depois, se você sentir que aquilo ali está tomando alguma proporção, entrar em oração para você se fortalecer e depois orar para a pessoa, para que ela se reequilibre, para que a energia do bem prevaleça no coração dela, se afastar, que muitas das vezes é necessário que a gente se afaste no momento, né, para fazer uma reflexão, orar, para não ficar, como diz no popular, bater boca, que não vai levar a nada, né? Exatamente. Eu tive uma prova disso muito clara, sabe, com uma pessoa que ela tinha uma profunda raiva, acho que ódio, não sei se raiva, ódio de mim, por um motivo que ela acreditava que de alguma forma eu tinha prejudicado. E na realidade eu tinha consciência que não tinha prejudicado ela. Mas como ela era uma pessoa doente espiritualmente, ela acreditava nisso. No início, nos primeiros anos, eu vou dizer assim, nos primeiros anos, eu também tinha por ela uma profunda raiva. Devolvi o sentimento, né? Então, eu sabia quando ela passava por mim, ela olhava para mim com muita raiva. Eu sabia que ela tinha aquele ódio por mim, que ela acreditava que eu a tinha prejudicado. E eu sei que não a tinha, eu tinha plena consciência. Mas eu também não, eu devolvi o meu sentimento. Era aquele olhar, sabe? Eu sentia que a pedra via e eu aqui também, sabe? Até que um dia eu decidi mudar. Então, toda vez que essa criatura a gente se encontrava, e era meio constrangedor, né? Porque a gente ficava num corredor, esperando um elevador, e eu sentia que ela estava, sabe? Ela olhava. Eu procurava ficar atrás dela, dava um jeito de ficar atrás dela. E eu ficava atrás dela, né? E ao ficar atrás dela, eu fazia preces por ela. Eu pedia a Deus por aquela criatura, né? Isso eu fiz durante pelo menos 10 anos. Foram 10 anos, mais ou menos assim. 10 anos. Desse encontro, eu indo para trás, e eu sabia que estava ali, e eu, por trás, eu pedi a Deus, pedi a Deus. Depois de 10 anos, um dia, num momento assim que eu nem esperava, né? Eu nem esperava. Aquela criatura, aquela pessoa, né? Se dirigiu a mim e falando de forma elogiosa, né? Eu estava conversando com outra pessoa, ela chegou e olhou para mim, deu um sorriso que eu vi que era sincero, que veio dela aquela energia sincera, e ela se dirigiu para a pessoa que estava conversando comigo e fez um elogio à minha pessoa, até me arrepio agora quando eu me lembro. Ela já desencarnou, essa pessoa. Ela fez um elogio para mim. E eu fiquei na hora assim, sabe? Surpreso. E até aí eu respondi, né? Agradecendo, e ficamos, eu, ela e a outra pessoa, conversando ali alguns momentos, como se fôssemos velhos amigos. E eu percebi, agradeci muito a Deus por aquele momento que eu percebi que eu tinha conseguido, né, quebrar aquele gelo. E ela também, e ela também. Então, eu tive ali a prova de que você pode vencer essa barreira. Primeiro, eu consegui me vencer, tirar do meu coração aquele sentimento, né, ruim,
que também me prejudicava muito, né? Como ele falou aqui, me desvinculando daquele estado mórbido que aquele companheiro ainda se encontrava. E ele também foi vitorioso, porque ele também conseguiu vencer esse estágio, né? Então, a gente consegue esse tipo de coisa. Ah, não é de um dia para o outro. Ah, eu te rezei para ele hoje, mas ontem, mas no outro dia encontrei com ele, ele me falou besteira para mim. A gente tem que, né, fazer com o tempo, a gente vai conseguindo. Se nós levamos tempo para nos vencermos, por que o outro tem que ser de um momento para outro? Então a gente tem que fazer isso, encarar esses nossos irmãos que nos odeiam, ou que odeiam outras pessoas, eles podem até nos gostar da gente, mas que odeiam outras pessoas, guardam mágoas seculares. Né? Tem pessoas que guardam mágoas de alguma coisa, de um fato, de outra pessoa, por anos e anos e anos. Perceber que essas criaturas se encontram desequilibradas espiritualmente. Estão doentes. E eles precisam de Jesus, o médico das almas. Então, vamos orar por eles. Vamos pedir ao Mestre, que é o médico das almas, que auxilie esses irmãos, para que eles possam passar por essa fase o mais rapidamente possível e alcançarem a saúde, a verdadeira saúde, que é a saúde do espírito. Esse é o nosso trabalho, enquanto filhos de Deus, enquanto discípulos de Jesus que estamos trabalhando para ser, né? E enquanto espíritas que já recebemos essa mensagem, esses ensinamentos. Essa é a nossa tarefa. É olhar para Jesus e ver, entender que Jesus é nosso guia e modelo. Guia é o que nos mostra o caminho. Modelo é aquele para ser copiado. Então, vamos trabalhar isso. E como ele falou aqui, ó, vamos deixar de ser escravos da raiva, da mágoa, do ódio. Vamos nos libertar pelo amor. Ô, Rose, Oi, fale, Márcia. então, eu passei por uma experiência que eu fiquei 10 anos odiando uma pessoa. É muito tempo, né? Oh, é assim, minha amiga. Era o dia todo falando da pessoa. Eu levava essa pessoa para minha cama. Ela era minha companheira 24 horas. Até que um dia eu assisti uma palestra no CEOI. Parece que a ficha caiu. Eu quebrei as algemas. Limpei meu coração. No dia seguinte, eu fui lá pedir perdão para a pessoa, sem saber o que que eu estava pedindo perdão, porque ela também me odiava. E nós ficamos bem e somos amigas até hoje. Olha só que maravilha. Olha Foi que um grande aprendizado. uma conquista, minha filha. É uma É. conquista. Uma grande conquista. Fala. Ó, a Dulcinea falou sobre raiva e ódio, né? Aí aqui tá. A raiva dura minutos, o ódio é mais duradouro. Então, a raiva é uma emoção de desprazer que pode ser excessiva e inapropriada. Aquele que vem assim, é uma emoção, a raiva. O ódio é uma coisa mais, é um hábito emocional duradouro com disposição mental em que a aversão se une ao desejo doentio. Então, a raiva é aquilo repentino e o ódio é aquilo mais duradouro, que você tem uma energia assim, emana uma energia mais duradoura. A raiva não, eu tive uma raiva e acabou. Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque essa raiva pode se tornar cólera e pode se tornar o ódio. Sim, mas eu estou fazendo a Ah, entendi, distinção de eu uma entendi. coisa para outra. Nenhum dos dois é apropriado. Exatamente. Mas a raiva é a coisa mais rápido. E o ódio é uma coisa, uma emoção que toma a tua mente e é mais duradoura. Pode durar séculos, séculos, como a gente vê da família Aboab, né?
no livro Dramas da Obsessão. E é um sentimento que mata. Mata principalmente aquele que sente. Mata. E torna doente e acaba matando, né, gente? Então, gente, nós vamos encerrando aqui essa nossa aula de hoje. Eu acho que foi muito proveitosa. Foi Ô, muito. Rose, Oi. eu queria saber o nome do livro que você acompanha, o Sermão do Monte, que é o Olha, Sermão do Monte também. eu uso, eu uso muito esse segredo das bem-aventuranças, o segredo das bem-aventuranças, mas estou usando agora muito Emmanuel também, o Evangelho também, entendeu? Então, esse segredo das bem-aventuranças, eu acho muito bom esse livro, Qual é do o autor? José Lázaro Boberg. Eu vou tirar uma foto da capa, mando para você. E boto também Tá no. bom, obrigado. Tá? Mas eu estou usando, né, agora, nesse ano também, muito, a coleção Fonte Viva. Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Evangelho, Livro Ah, dos. esse eu tenho. Vou Esses eu tenho. diversificando também. Tá? E se você puder, Márcia, comprar esse livro Sermão da Montanha, compra Cláudio Fajardo. Compra que esse livro é muito bom. Né? E como ele ainda vai durar muito tempo, o meu Mas esse eu tenho, Rose. mas eu tenho que estar com defeito, né? É, tá faltando algumas páginas só, mas Eu vou- depois normaliza. então, e justamente é essa aula que a gente está assistindo que está faltando. É essa aula que está faltando, cara, Márcia. Acho que a Márcia não está ouvindo. Tô aqui. É essa aula do capítulo 7 que está faltando no seu? É, eu parei, ó, tá na 96, aí pula para a página 105. Na Então, noventa do e seis está 96, escrito o quê? amarás o teu próximo e abandonarás o teu inimigo. Aí depois já vem, como é perfeito o vosso Pai. Aí já Ah, pula para a página 105. Quer dizer, de já é o 96. final do capítulo 7. Como é perfeito vosso Pai, é o finalzinho do capítulo 7. Aí depois vem o capítulo 8. Então, esse pedaço que eu vou dizer agora, você não tem, que vai ser da aula semana que vem. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Então, aqui, ó, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. A data é 11 de março de 26. Eu vou ver se eu tenho, se eu tiro foto dessas páginas e mando para você. Porque Ah, eu agradeço. vê se o capítulo 8 você tem boas obras. Tenho boas obras. Então, eu vou mandar do que a gente vai começar a estudar semana que vem até o final do capítulo 7 para você. E se você quiser imprimir, você pode imprimir essas páginas para depois você fazer o acompanhamento. Bem, Tá bom, gente, obrigado. nós vamos encerrar aqui o nosso estudo de hoje, né? Eu acho que foi muito bom, muito interessante, nos ajudou muito. E aí eu vou pedir para a nossa irmã Inês fazer a nossa prece de encerramento. Inês, por favor. Agora vamos nos desligarmos, agradecer a Jesus, o médico das almas, por ter dado essa grande oportunidade a cada um de nós, encarnados, aprendermos tantas coisas, né? Com o auxílio da nossa irmã Rose, que faz um trabalho tão bom para nós, aliviando as nossas dores, o remédio colocado por Jesus cada dia, nesse evangelho revivido, que possamos nos alimentarmos dessa semente, né? Desse evangelho, todos os dias em nossas vidas, vivenciando, sim, grandes desafios, mas com grande amor, com grandes mudanças de nossas atitudes, para que assim possamos galgar dias melhores, dias mais plenos em oração,
em vigilância constante, em mudanças, que muitas das vezes nós não queremos fazer, e queremos ficar na zona de conforto, que é só nossa reforma íntima, de passinho em passinho, nos eleve e possamos estar cada dia mais unidos a Jesus, que é o médico dos médicos. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Carmen, eu vou mandar para você o anfitrião, porque eu acho que a Denise não está aí. Um beijo no coração de todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe, tá bom? Então, eu vou passar aqui para você, Carmen Gratidão, Marques. amiga, gratidão. Um beijo. Bom estudo, bom trabalho. E não esqueça do nosso seminário domingo, hein?